Olá, eu sou Sandra, PCNP de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino de Sertãozinho. Eu vou passar uns minutos com vocês falando de um tema que é de extrema importância, que são as APs, Avaliações de Aprendizagem e Processo. Eu espero que esse material venha facilitar a prática dos coordenadores e professores e que toda essa fundamentação teórica faça parte da rotina de vocês. Orientamos que o coordenador assista pelo menos 2 vezes antes de apresentar ao grupo de professores em ATPC. Esse conteúdo ele pode ser apresentado por partes aos professores, dependendo da realidade de cada escola, para que o material não perca a qualidade. Assistir um web é sempre positivo, pois você, professor, você, coordenador, pode questionar ou reafirmar a sua prática pedagógica. Bem, quem faz parte da diretoria de ensino de Sertãozinho, a dirigente regional de ensino Cássia Regina Furtado, a diretora do núcleo pedagógico Cláudia Teres Martinez. Eu, Sandra, estou aqui hoje com a equipe de matemática e com a PCNP de língua portuguesa Rafaela. As PCNPs de matemática, eu tenho aqui comigo a Ângela Bispo e a Daniela Furtado. E aí nós vamos começar nosso trabalho com epígrafe. A epígrafe diz o seguinte: a avaliação e a correção da avaliação também são momentos de aprendizagem. A nota tem importância burocrática e regimental, mas a maior importância é o conhecimento que é solidificado nesses momentos. Rogério Joaquim. Essa epígrafe fala em uma grande reflexão, porque nós sabemos que o professor ele precisa lançar uma nota, isso faz parte de um regime, mas o que realmente é importante é a aprendizagem significativa dos alunos. E a gente vai dar continuidade ao trabalho com a leitura de fruição, e nós escolhemos um poema que chama-se Cantada de Verão. O autor é Carlos Queiroz Teres, ele nasceu em São Paulo no dia 9 de março de 1936, e ele faleceu no dia 17 de fevereiro de 1993. Ele foi escritor, poeta e dramaturgo brasileiro. Cantada de Verão. Que tarde! Além do calor da prova, aquela minissaia sentada bem ao meu lado. Assim não há memória que resista. O coração derretido escorre pela carteira. E as equações se desfazem em desejo e emoção. E haja concentração. X menos Y vezes um joelho, mais o quadrado de um tornozelo bem torneado. Ritinha, olha aqui, sou eu. Levanta, menina, um pouco mais. Mais, cuidado com a professora. Assim, mais para cima. Eu preciso ver tudo. Aí está quase bom. Isso. Agora vira um pouquinho de lado. Y mais X, joia de garota, bonita estudiosa, obrigadinho neném. A questão 3 eu já copiei. Carlos Queiroz Teres, livro Sementes do Sol. E qual seria a justificativa do nosso trabalho? Após uma análise minuciosa dos dados da diretoria na plataforma Foco Aprendizagem, surgiu a necessidade de buscar uma estratégia para atender às fragilidades encontradas com relação ao trabalho em sala de aula com as APs. Nós, da equipe de Língua Portuguesa e Matemática, nos reunimos e planejamos essa ação, webconferência com o tema APs, pensando que a escola é um organismo vivo, que com frequência recebe novos professores e que a formação continuada é necessária. Quais seriam os objetivos da web? Subsidiar os professores coordenadoras com o tema APs, Avaliações de Aprendizagem e Processo, ADC, para que em ATPC, professores de todas as disciplinas possam conhecer o formato das APs, ADC e o movimento da correção comentada,
que deverá ser feito com os alunos. Então, o nosso trabalho hoje ele vai dar um enfoque maior na correção comentada. Lembrando que a AP ela sempre vai avaliar as habilidades do bimestre e a avaliação e a ADC vai avaliar sempre as habilidades do ciclo. Um outro objetivo é contextualizar todos os professores envolvidos da escola nessa ação para que se comprometam com o processo de aplicação, resultados, correção comentada, visando a aprendizagem significativa dos alunos. Todos nós sabemos que toda escola tem uma série de professores envolvidos, mas que é interessante, nesse momento, que todos estejam comprometidos com esse processo. E nós temos aqui uma linha cronológica da avaliação de aprendizagem e processo. Ela iniciou-se em 2011. Em 2011 não contemplava todas as séries e anos. Ela expandiu-se em 2015, contemplando todas as séries e anos. Em 2019, na nossa diretoria de ensino, ela está atrelada às ações do MME. Então, são 9 anos de um trabalho com avaliação e processo. E como é feito esse trabalho, né? Qual é o modelo da avaliação em processo? Ela está fundamentada no currículo do Estado de São Paulo, ela dialoga com as habilidades contidas no SARESP, no SAEB, no ENEM. Nós sabemos que muitos professores já têm essa consciência, mas que muitos professores também não sabem, porque a escola ela tem uma rotatividade grande de professores. É interessante entender essa conexão desse material, nada é solto, tudo é muito bem articulado. Essa avaliação também, ela propõe o acompanhamento da aprendizagem das turmas da escola, do aluno de forma individualizada. Na verdade, as APs para nós, professores, foi um ganho muito grande, porque hoje nós temos como fazer um diagnóstico preciso, tanto da sala, das turmas, quanto do aluno na sua individualidade. E essas avaliações também, o objetivo é apoiar e subsidiar os professores na elaboração de estratégias para reverter desempenhos insatisfatórios, inclusive em processos de recuperação. E é muito importante porque, a partir do momento que o professor tem os dados, ele pode pegar esses dados, pensar em estratégias e reverter esse resultado insatisfatório, tirar um aluno abaixo do básico, levar ele para o básico, tirar o aluno do básico, levar ele para o adequado, tirar um aluno do adequado e levar ele para o avançado. E essa avaliação também define uma base comum de conhecimentos, competências e habilidades para toda a rede. Isso também é muito importante, faz parte da escola democrática, da escola inclusiva. Como elas são elaboradas? Então, as APs, elas são elaboradas a partir da matriz de avaliação processual de todos os componentes curriculares da educação básica. É interessante que todos os professores tenham conhecimento disso, porque às vezes ele acha que a avaliação em processo, ela trabalha só com a matriz de língua portuguesa. As linguagens se cruzam. Então, é muito fácil você pegar uma avaliação e ver um texto de ciências, um texto que tem conteúdo de biologia, de história, de geografia. As questões foram formuladas a partir das habilidades constantes na matriz processual, então a AP ela vai cobrar habilidades da matriz. As provas para essa avaliação são compostas de 12 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas para todos os anos do ensino fundamental, anos finais, e 5 alternativas para todas as séries do ensino médio. Para as habilidades selecionadas, foram elaboradas no mínimo 2 questões, a fim de que o professor possa ter um diagnóstico quanto à aquisição de conhecimento do aluno e obter mais subsídios na elaboração do seu plano de aula. Por que as AP são referentes às disciplinas de língua portuguesa e matemática? A gente sempre ouve esse questionamento. É interessante que os professores saibam que em todas as épocas, em todas as culturas, língua portuguesa e matemática são o carro-chefe. Elas puxam as outras disciplinas, mas isso não desmerece jamais nenhuma outra disciplina. Por quê? Porque todas as linguagens elas estão conectadas e interligadas. Nós precisamos desconstruir a cultura de que a P de língua portuguesa e matemática é somente responsabilidade dos professores de língua portuguesa e matemática. Por quê? Para que os alunos avancem. Essa avaliação, ela traz subsídios
para que todos os professores possam trabalhar para melhorar a aprendizagem do aluno. E aí a gente se pergunta, como realizar essa ação? Como trabalhar essa avaliação para que os professores compreendam esse movimento? A nossa sugestão é a socialização em ATPC do formato da avaliação. Daí a necessidade, a estratégia de trabalhar uma webconferência com esse tema. Por quê? Porque o maior objetivo da escola é desenvolver a proficiência leitora e escritora em todas as disciplinas. Então, se nós pegarmos todos os documentos oficiais, a BNCC, o currículo, o guia de transição, a matriz processual, a matriz do SARESP, a matriz do SAEB, elas falam a mesma coisa. Então, proficiência leitora e escritora é patrimônio, o aluno leva para a vida. E aí, pensando nesse patrimônio, nas várias linguagens, porque a gente sabe que linguagem é uma comunicação organizada e eficiente, cada disciplina tem sua linguagem específica, tem suas habilidades específicas, e como eu já disse, as linguagens estão interligadas. Então, se nós pensarmos na matemática, na língua portuguesa, em arte, inglês, educação física, história, geografia, biologia, ciências, filosofia, sociologia, física e química, todas essas disciplinas, elas trabalham com texto, que é o eixo central. Esses textos, eles precisam ser trabalhados com habilidades de procedimento de leitura. Essas habilidades perpassam por todas essas disciplinas. Portanto, o trabalho com leitura, utilizando estratégias de leitura, é tarefa de todos. E é interessante que o professor compreenda que quando ele trabalha um texto com estratégia de leitura, o texto não morre no texto, o texto passa a ser significativo para o aluno. Aí realmente acontece a aprendizagem. Nós pegamos aqui os procedimentos básicos de leitura de uma AP e os seus descritores. Então é interessante fazer uma leitura que o descritor 1, que é localizar informação explícita em um texto, que é quando o aluno consegue localizar uma informação que está muito evidenciada, muito clara no texto, esse descritor, ele aparece do 6º ano até o 3º ano de ensino médio. É uma habilidade simples isso. O segundo descritor é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Fazer inferência é ler as entrelinhas, é deduzir por indícios, por pistas. O aluno vê esse descritor do 6º ano até o 3º ano. E lembrando que a aprendizagem é em espiralidade, essa aprendizagem ela vai aumentando o grau de dificuldade. O terceiro descritor é inferir informações implícitas, conceitos, opiniões, o tema, o assunto principal, entre outros, em um texto. Então, aqui é uma inferência também, só que ela está nas entrelinhas. Novamente, esse descritor, os alunos vêm do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. E é interessante que tema, assunto principal, conceito, opinião, aparece em vários cadernos esse descritor. O descritor número 4 é identificar um tema ou assunto principal em um texto. A mesma coisa, o aluno vê do 6º ano até o 3º ano. O quinto descritor é distinguir, ou seja, diferenciar um fato da opinião relativa a esse fato. Os alunos vêm do 8º ano até o 3º ano de ensino médio. E o sexto descritor é identificar os fatos de um texto em uma sequência lógica. Então, o aluno vê do 6º ano até o 3º ano de ensino médio, e quando o professor trabalha com esse aluno a estratégia de leitura, ele consegue fazer esse movimento com muita facilidade. A reflexão que a gente sempre faz é a seguinte: se os alunos veem esses descritores do 6º ano até o 3º ano, por que eles não aprendem? Então, a gente precisa parar para pensar por que esse aluno não aprende. Por que a gente bate tanto na tecla de trabalhar texto com estratégia de leitura? Porque é a única maneira do texto não morrer no texto. É a única maneira do aluno compreender o texto, entender o processo de aprendizagem. E nós temos aqui o gabarito de uma AP do 9º ano, do 2º bimestre, agora de 2019, a 23ª edição. E aí nós falamos aqui que as recomendações pedagógicas, os gabaritos, eles servem como formação em ATPC.
E aí, como a gente está falando de formação em ATPC, que é o momento de estudo, que é o momento de sentar em grupo, que é o momento de compartilhar saberes, é interessante que o professor também pense na formação que ele teve, na autoformação, que é aquele momento que ele precisa parar, refletir, ver quais as dificuldades que ele tem, buscar ajuda. E na formação continuada, que são esses momentos de ATPC Polo, de orientação técnica, de webconferência, de videoconferência. Quando a gente pega um gabarito desse, a primeira pergunta que a gente faz é: o que analisar num gabarito como esse? Aí eu não estou falando agora o professor de língua portuguesa analisar, mas o grupo da escola analisar. Então, vamos refletir o que analisar com esse material. O que são habilidades essenciais e habilidades específicas? De onde são extraídas as habilidades das APs? As habilidades essenciais perpassam por várias disciplinas? E outro grande questionamento é trabalhar a especificidade da língua portuguesa, os usos da norma da língua, a literatura, a variação linguística, é papel de quem? Tá? Então, nós temos aqui 5 questionamentos que vai embasar o nosso trabalho. Então, se a gente pegar aqui, das 12 questões selecionadas, são comuns a todas as disciplinas, ou seja, todas as disciplinas podem desenvolver com os alunos 6 habilidades. Tá? Então, se nós olharmos aqui, nós separamos as 6, percebam que eu tenho o número da questão, a alternativa correta, e eu tenho lá habilidade MP20, MP21, MP23, depois repete 20, 21 e 23. Esse MP significa que essa habilidade ela foi extraída da matriz processual. E é interessante que todos os professores da escola tenham essa informação. Se eu voltar aqui, o que eu analiso num gabarito, eu posso analisar o grau de dificuldade da questão. Por exemplo, quando eu olho aqui na questão 1, a habilidade 20, identificar o público-alvo de um texto, o professor, trabalhando um texto na sua disciplina, ele pode oportunizar o desenvolvimento dessa habilidade. Ele vai perguntar para o aluno assim: qual que é o público-alvo desse texto? Para quem que ele foi escrito? É interessante que nesse momento o professor provoca uma reflexão e o aluno desperta para essa habilidade. Tem uma outra habilidade, e ela se repete: inferir uma informação implícita em textos de opinião. A questão de textos de opinião é uma fragilidade na Grande São Paulo, em várias escolas, e essa habilidade ela perpassa por uma série de disciplinas. Então é interessante também que o grupo trabalhe a diferença entre fato e opinião. Aqui a gente também tem uma outra habilidade que é reconhecer argumentos utilizados em um texto para a defesa de um ponto de vista. Quando o professor faz esse movimento de estratégia de leitura, que o aluno faz a leitura, que ele grifa a palavra-chave, fica mais fácil para ele identificar os argumentos do autor. Então todo esse movimento facilita a compreensão do aluno. Então se a gente pensar o que são habilidades essenciais e habilidades específicas, a habilidade essencial é aquela que vai perpassar por quase todas as disciplinas. E a específica do professor da área. Então, a gente precisa ficar claro para todos os professores que a especificidade da língua portuguesa, as normas, a literatura, a variação linguística é papel somente do professor de língua portuguesa. Não que um professor de outra disciplina não possa chamar a atenção do aluno no momento de trabalho com texto, mas é responsabilidade do professor de português. E aí nós colocamos aqui as matrizes processual, uma de cada disciplina. Isso aqui tem que ficar sempre com o professor. Se o professor é novo, ele não tem essa matriz impressa, ele pode pegar ela em PDF, mas é interessante que imprima para que ele consiga manusear, fazer as anotações que são precisas. E aí vocês conhecem esse quadro, porque nós já trabalhamos com ele em orientação técnica, mas esse quadro aqui, ele é a grande pegada das APs.
porque ele tem o antes, o durante e o depois. Eu vou falar rapidamente, porque as meninas elas vão focar no depois. Às vezes, a escola ela aplica um AP e o resultado não é tão satisfatório, e a gente vai visitar o coordenador e ele fala, nossa, nós trabalhamos, nós fizemos um trabalho intenso e o resultado não foi tão satisfatório. Aí a gente começa a refletir, onde foi a falha? No antes, no durante ou no depois? Né? Nós sabemos que tem uma série de variáveis. Quando nós fazemos uma webconferência, não é para apontar erros, mas sim para buscar caminhos, para sempre melhorar a prática pedagógica. E quando a gente pensa aqui no antes, que o professor precisa ter clareza dos objetivos da avaliação, é interessante que ele tenha muita clareza, que isso esteja cristalizado, porque é essa clareza que ele vai explicitar para os alunos. Então, uma avaliação, qual que é o objetivo? Avaliar. Se é uma AP, ela vai avaliar o quê? As habilidades do bimestre. E aí, quando o professor entra na sala de aula, que ele pergunta para o aluno tem que saber o que a avaliação está cobrando. Porque ele não vai gastar energia para fazer uma prova se ele não souber por que ele está fazendo. Qual que é o objetivo de fazer essa prova? E é interessante que o professor leia as recomendações pedagógicas, faça todas as anotações necessárias, para que quando ele vá para a sala de aula, ele já pense nas múltiplas possibilidades de pergunta dos alunos, né? Lê as recomendações, lê a avaliação, ele precisa planejar o dia, o ambiente, o tempo para a aplicação, porque tudo isso é organização, tem que trabalhar com administração de tempo. E durante, é preciso ter um clima favorável para a aplicação, né? Então, a gente fala assim, que tem escola que consegue fazer com que o aluno tenha pertencimento pela escola e que ele consegue entender que é importante fazer essa avaliação. Depois, o professor, durante esse processo, ele precisa orientar os alunos sobre a leitura atenta dos textos, né? Porque a gente ouve assim, mas eles não leem, eles fazem a prova de qualquer jeito. Daí a importância de trabalhar essa cultura de ler, de usar a estratégia de leitura. Uma outra ação é elucidar as questões, que as questões avaliam apenas as habilidades estudadas no decorrer do bimestre. O professor que prepara a aula, ele tem que ficar muito atento à matriz processual, porque se ele trabalha um outro material e não está de acordo com as habilidades da matriz, aqui vai ter uma discrepância. Então, o resultado, ele não será satisfatório. E aí vem o momento depois, que é corrigir as avaliações dentro do prazo estipulado, lançar no sistema dentro do prazo estipulado, mapear os alunos com resultados insatisfatórios abaixo de 6 acertos, elaborar uma recuperação contínua para os alunos com defasagem. A gente sabe que fazer uma recuperação contínua não é preparar uma outra prova. Essa recuperação é oportunizar o desenvolvimento de habilidades defasadas e fazer uma devolutiva comentada, explorando as características do gênero. Eu sempre falo que o momento de correção comentada é um momento riquíssimo, é onde o aluno vai refletir sobre o seu erro. E quando ele reflete, ele não erra mais, porque ele sabe por que ele errou, ele não precisa errar novamente. Agora eu vou chamar aqui a PCNP de Língua Portuguesa, Rafaela. Olá pessoal, meu nome é Rafaela, como a Sandra disse, eu sou PCNP de Língua Portuguesa e dando continuidade a essa linha de raciocínio que a Sandra apresentou para vocês, essa parte do antes e da apropriação do professor por parte da AP, como ela é formada, é muito importante. E eu vou explicar para vocês como que é a estrutura da AP. Ela é embasada na teoria de resposta ao item. O que isso significa? A teoria de resposta ao item, ela não analisa a quantidade de acertos ou erros do aluno. Isso é importante? Mas a teoria vai um pouco além. Como ela é pautada em habilidades, ela visa entender o que levou o aluno a compreender a totalidade daquela habilidade. O item, ele consiste numa unidade básica de instrumento de coleta de dados, que pode ser uma prova, um questionário. Então, a AP, ela se utiliza dessa teoria,
através dos questionamentos, das 12 questões, para trabalhar as habilidades que foram desenvolvidas por um período de tempo. Os itens, eles podem ser de dois tipos. Pode ser uma resposta livre ou objetiva, que é o caso das APs. A teoria de resposta funciona como uma balança de precisão, medindo diferenças sutis entre a competência demonstrada por um aluno e outro. Então, a correção das APs ela é importante porque o resultado dela não determina apenas quantas questões o meu aluno acertou, mas é um parâmetro para o professor ter um norte, para ele saber onde ele deve avançar, onde ele deve voltar, onde ele deve retomar, reforçar, intensificar. Então, essa análise, esse entendimento por parte do professor é muito importante, ele tem que ter isso muito bem claro. Geralmente, na maioria das vezes, a teoria de resposta ao item, ela sempre trabalha com uma situação problema para desenvolver o item. Mas o que seria essa situação problema? Ela é um desafio apresentado no item que reporta ao participante do teste a um contexto reflexivo. Essa situação problema, ela instiga o aluno a tomar decisões e requer um trabalho de desenvolvimento aí nos recursos cognitivos e nas operações mentais por parte do aluno, um trabalho muito aguçado. Então, sempre, todas as situações, todas as questões, elas vão partir de uma situação problema próxima da realidade do aluno, o mais próximo possível. Ela deve ser contextualizada de maneira que permita ao participante aproveitar e incorporar situações vivenciadas e valorizadas no contexto em que se originaram para aproximar os temas escolares da realidade extraescolar. Então, a situação problema sempre vai tentar ser algo próximo do aluno, algo que faça parte da sua realidade, para que o entendimento seja mais claro. E, além disso, a situação problema ela não deve se restringir a uma parte específica do item, mas deve permear toda a sua estrutura, ao longo de todo o processo de composição, a começar pela escolha do texto base, passando pela construção de todas as partes que compõem um item. Em uma avaliação, o item contextualizado pretende transpor o participante do teste para uma situação normalmente vivenciada por ele no dia a dia, e que no item pode se materializar ou não em uma situação hipotética. Então, para a gente entender melhor essa questão da situação problema e a estrutura da AP em si, o item de múltipla escolha, como que ele funciona? Normalmente, começa-se com o texto base, que seria exatamente o quê? É uma motivação, é a composição da situação problema a ser formulada no item, que vem em seguida. É utilizado todo tipo de texto, todo tipo de informação é considerado como texto base. Em qualquer disciplina, a base é o texto, o eixo é o texto. Isso nós já temos no currículo que ainda é vigente, isso nós já temos no guia de transição. Então, eles seguem essa linha. Os textos eles podem ser verbais ou não verbais, imagens, figuras, tabelas, gráficos, infográficos, esquemas. Todo tipo de informação serve como texto. E a partir desse texto é formada a situação problema para o aluno. Partindo daí, vem o enunciado do exercício, que é o item propriamente dito. Ele constitui-se de uma ou mais orações e não apresenta informações adicionais ou complementares ao texto base. Nele, inclui-se uma instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada pelo participante da avaliação. Essa instrução, esse enunciado, esse comando, ele pode ser uma pergunta ou uma frase a ser completada pela alternativa correta. Então, é interessante que fique claro para o professor essa composição. Tudo parte do texto base. O enunciado, ele vem sempre com um comando a ser completado ou a ser respondido e, nesse sentido, seguem as alternativas, que são possibilidades de resposta para essa situação problema que foi apresentado com o texto, dividindo-se em gabaritos e distratores. Geralmente, o professor ele para no gabarito. Eu já vou explicar para vocês o que é. Mas o distrator ele é tão importante quanto o gabarito. E é isso que a teoria de resposta ao item trabalha, que normalmente é uma coisa... O Enem trabalha assim, com esse tipo de avaliação, e eu não sei se isso é do conhecimento de todos os professores, mas é interessante porque, às vezes, o aluno ele errou a questão. Mas se o professor analisar qual questão ele marcou e por que ele não atingiu, ele vai saber exatamente onde está a dificuldade daquele aluno. Porque o fato dele marcar a questão errada não quer dizer que ele não sabe. Às vezes, faltou apenas complementar aquela habilidade para que ela seja totalmente desenvolvida e acertada. Os distratores, então, como eu expliquei para vocês, eles indicam as alternativas incorretas à resolução da situação problema proposta.
Mas é interessante vocês perceberem que os distratores, eles acompanham uma linha de raciocínio. Então, eu tenho 3 opções de resposta que não estão ali meramente jogadas. Elas correspondem a níveis de dificuldade. Então, o aluno que não desenvolveu completamente aquela habilidade, ele pode marcar uma alternativa que seria a dúvida, entre a certa e a errada. Ele não conseguiu atingir a totalidade da habilidade, então ele marcou aquela questão. Faltou apenas o entendimento. Então, é interessante o professor ter esse olhar. Isso significa que o distrator plausível deve retratar hipóteses de raciocínio utilizadas na busca da solução da situação-problema apresentada. Nós pegamos aqui uma questão da terceira série do ensino médio, da 23ª AP, para demonstrar isso para vocês, para exemplificar, para ver se fica mais claro onde nós queremos chegar. Aqui é a questão, leia o texto e responda a questão 1. A gente tem o texto base, então. O pai dos burros agora é eletrônico. Jornal do Brasil, de Dionísio da Silva, e ele escreveu um trecho. Ele ia passando na rua 1º de março, no centro do Rio, quando Plaft, um dicionário, jogado lá do alto, estalou na calçada pertinho dela. A mulher registrou queixa na secretaria do edifício. Depois do acordo ortográfico, os dicionários estão na ordem do dia. Fiz uma crônica sobre o assunto, e Rogério Frota Meuzi, diretor de operações da Estácio, como sempre irônico e bem-humorado não perdeu o hífen, lembrou que o estrago seria menor se a edição atirada pela janela fosse a eletrônica. De fato, faz diferença receber um CD ou um volume de milhares de páginas na cabeça. Disse a ele que era um bom mote para uma nova crônica. Afinal, o pai dos burros perdeu os 2 hífens e agora é também eletrônico. E hífen no singular tem acento, mas hífens no plural não. Então, essa seria a primeira leitura que o aluno teria. O texto como base para ele se apropriar do assunto. Na correção, abrindo um parênteses aqui, o professor já pode trabalhar, como a Sandra disse, inúmeras habilidades aqui. Se o aluno não fez a inferência do que seria o pai dos burros, se o aluno não saberia qual é o público-alvo, se o aluno não saberia informações implícitas e explícitas aqui, a comparação que é feita do dicionário com a questão do dicionário papel e o dicionário eletrônico. Então, daria para diversas áreas trabalharem essa questão. Mas, seguindo o raciocínio, o texto como base foi esse. O pai dos burros agora é eletrônico. Seguindo a questão, a gente sempre trabalha com um descritor. Então, cada item, ele provoca o desenvolvimento de uma habilidade. No caso dessa questão, o descritor seria identificar vocábulos ou expressões que substituem por sinonímia outros vocábulos ou expressões presentes em um texto, letra de música, trecho de romance, poema, textos expositivos, artigo de opinião e gráfico. Então, o aluno teria que saber fazer uma inferência. E partindo daí, eu tenho o item, que seria o enunciado. A expressão pai dos burros foi utilizada por Dionísio da Silva para se referir. Observem que sempre vem uma sequência para o ensino médio de 5 alternativas. Os distratores aqui no caso seriam letra A, B, D e E. Ao edifício, à nova crônica, ao acordo ortográfico e às operações da Estácio. Se nós voltarmos lá no texto, todas essas informações, elas estão presentes aqui. Então, o aluno que realizou a primeira leitura, que ele se apropria do texto, ele encontraria todas essas informações. Para que ele alcance o gabarito, que seria a resposta C, aos dicionários, ele teria que completar essa habilidade, que eu vou marcar aqui para vocês. Essa habilidade que era identificar os vocábulos ou expressões que substituem outros vocábulos. Então, ele teria apenas que compreender que pai dos burros está substituindo o termo dicionários. Por inferência, por dedução, por conhecimento de mundo, por alguma explanação do professor na sala, enfim. O meio que ele chegaria à resposta seria utilizando-se o texto base, mas as experiências que ele traz consigo. Porém, o aluno que marcar ao edifício, à nova crônica, ao acordo ortográfico e às operações da Estácio, não pode ser meramente taxado como erro e esquecido de analisar isso. É interessante que o professor
ele tem um olhar para os distratores, porque o aluno que marcou qualquer uma das outras 4 opções, ele não atingiu a totalidade da habilidade, mas ele conseguiu ler o texto e fazer uma compreensão. É interessante que o professor entenda por que ele pensou que era difícil, por que ele associou a nova crônica, por que ao acordo ortográfico e por que as operações da Estácio. Por que ele não chegou no dicionário? É interessante o professor ter sempre essas reflexões e questão a questão, porque a base das APs sempre vai trabalhar com essa estrutura. No mínimo 2 questões vão trabalhar a mesma habilidade, modificando o nível de dificuldade dela. Pode ser uma questão fácil e uma questão média com a mesma habilidade, ou média e difícil. É interessante ele trabalhar para ele observar a evolução do aluno, ou mesmo o atingimento ou não dessa habilidade. Agora eu vou passar para a PCNP de matemática, que ela vai dar continuidade para vocês. Olá, pessoal. Sou a Daniela, professora coordenadora do Núcleo Pedagógico de Matemática. Vou complementar um pouquinho a fala das meninas. E para isso, nós vamos focar no depois, né? Elas falaram sobre o antes, o durante e o depois. Então, tá aqui, corrigir as avaliações dentro do prazo estipulado, lançar no sistema dentro do prazo estipulado, mapear os alunos com resultados insatisfatórios abaixo de 6 acertos, elaborar recuperação contínua para os alunos com defasagem e fazer devolutiva comentada, explorando as características do gênero. Bom, então vamos focar aqui no mapear os alunos com resultados insatisfatórios. É interessante que todos conheçam como fazer esse mapeamento, como colocar esses dados à disposição de todos os professores. Todos têm que ter em mão a senha da sede, o login da sede. A hora que você entrar, você vai entrar e vai ter esse retrato. Tendo esse retrato, você vai focar lá, conforme a flechinha vermelha, na parte pedagógico. Clicou em pedagógico, vão te abrir várias caixinhas. Para a gente ter esse acesso, a gente vai na foco aprendizagem. Para depois, vamos lá, em resultados bimestrais. Depois disso, te abre outras caixinhas e nós vamos em relatório de análise por questão. Clicando lá, te abre um outro retrato, que você, como professor da diretoria de ensino de Sertãozinho, já vai direto à diretoria de Sertãozinho. Escola, professores que têm mais 1 ou 2 escolas, conseguem visualizar de todas as escolas. Então, nós vamos lá. Eu, como estou logada como PCNP, eu consigo ter uma visualização de todas as escolas. Então, eu seleciono a escola que eu quero, não vou colocar ali. Depois, eu vou o ensino que eu quero, qual sala que eu quero olhar, que eu quero debruçar sobre os resultados. Depois, eu vou para a turma. Então, eu peguei toda a turma, as primeiras séries, tá? Tem segunda série, terceira série, então eu foco em qual eu quero. Vou para o período, né? Então, você já tem esse ano, nós já fizemos a prova do primeiro bimestre, do segundo, acabaram de fazer do terceiro bimestre, fizeram a ADC no primeiro semestre e agora, essa semana, estão caminhando para fazer a segunda do segundo semestre. Feito isso, eu seleciono a prova que eu quero. Então, vou modelizar aqui com a 23ª, primeira série do ensino médio de matemática. Então, vamos lá, clica lá e põe e coloca pesquisar.
Pesquisando, olha que legal, te dá os resultados das questões. Então, a P tem 12 questões, cada uma com um nível de dificuldade. Então, nós temos aqui a cor verdinha é nível adequado, que seria nível fácil. A média, que é amarelinha, e a vermelha, difícil. Então, se eu for passando em cima, ó, a questão, vamos focar nas fáceis de nível adequado. A questão 2, ela tem lá 54% de aproveitamento. A questão 3, 61%. A questão 4, 62,34%. A questão 5, 53,18%. Né? Então, se você for passando, todas vão te dar o nível de aproveitamento da questão por sala. Nós vamos focar na questão 5, que é uma questão de nível fácil e que teve o menor índice de aproveitamento, tá bom? É uma habilidade que está lá na matriz processual, que é a 09. É a habilidade de identificar crescimento ou decrescimento de uma função de primeiro grau por meio de seu gráfico. Então, ela apresenta um texto base, é uma situação problema, e eu vou ler aqui para vocês. Nos ônibus suburbanos, é cada vez mais raro encontrar uma pessoa com a função de cobrador de ônibus. Pessoa responsável por vender ou receber a passagem comprada dos passageiros, pois está se tornando comum o cartão magnético pré-pago, onde o passageiro recarrega um valor em reais e vai utilizando direto no leitor presente na catraca do ônibus, para debitar sua passagem até esgotar o saldo inserido. Observe o gráfico de um passageiro que recarregou seu cartão com R$ 55 e foi utilizando o ônibus suburbano de sua cidade para ir visitar a namorada. É uma questão bastante interessante, pois ela está no contexto de vida do aluno, né? Então, ela apresenta um gráfico e aí as alternativas. Então, vamos lá. A alternativa A, você faz a interpretação do gráfico. Então, desta forma, é correto afirmar que a relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo do cartão é crescente. Ou seja, quanto mais passagens utilizadas, maior o saldo no cartão. Te dá quantos porcentos assinalaram a A, que é 11,22%. B. A relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo no cartão é constante, ou seja, independente do número de passagens utilizadas, o saldo no cartão permanece o mesmo. Olha lá, 7,68% assinalaram essa alternativa. A C. A relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo no cartão é crescente. Sua constante de proporcionalidade é K igual a 5,50. 13,36% assinalaram essa questão. D. A relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo no cartão é decrescente e sua constante de proporcionalidade é K igual a 55. Então, nós temos 14,41% assinalaram essa questão. E a relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo no cartão é decrescente e sua constante de proporcionalidade é K igual a menos 5,50. 53% da sala assinalou a resposta E correta. O que é importante aqui? É importante, professor, você olhar para essas alternativas e verificar o meu aluno que assinalou a letra A. Quem são esses 11%?
Ele fez a leitura correta? Ele entendeu o que foi proposto nesse texto, nessa situação problema? Quem são os meninos que não dão conta? É importante a intervenção pessoal, pontual do professor na sala. Entendeu? Agora, nós vamos chamar a outra PCNP, que também vai falar um pouquinho dessa plataforma que tem os dados, tudo certinho, para que vocês possam explorar e fazer uso dela. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ângela, como já foi colocado, sou PCNP também de matemática. E nós elaboramos esse trabalho aqui com todo carinho para auxiliar especialmente os professores de todas as áreas do conhecimento, para que explorem essa plataforma, né, visto que essas turmas, elas não são somente dos professores de matemática e língua portuguesa. Então, a gente vai dar continuidade aqui nesse trabalho, pensando que vocês já fizeram uma análise global, já identificaram qual é a questão mais fragilizada aí na sua escola, lembrando que esse mapa é um retrato da nossa diretoria de ensino. E agora a gente vai focar um pouco na recuperação, né? Identifiquei uma habilidade fragilizada, qual foi o aproveitamento, algo que me chamou a atenção, porque é uma questão de nível fácil, e o aproveitamento ficou inferior a 66%. E agora, como a Dani colocou, quem são os alunos que erraram essa questão? Quem são os alunos que assinalaram o distrator A, B? Então, vamos lá dar uma analisada. Nós colocamos aqui para vocês o percurso, tá? Pensando que isso está muito claro para os professores de língua portuguesa e matemática, mas que temos aí outros colegas que ainda não conseguem se apropriar desses dados, a gente colocou aqui o percurso para vocês. Então, nós vamos fazer o mesmo caminho. Clicou em pedagógico, vai abrir várias caixinhas. Abriu lá, você vai clicar em foco aprendizagem. Na sequência, nós vamos agora focar, clicou em resultados bimestrais. Vamos focar agora no relatório de desempenho. Vocês já fizeram a análise, né, do relatório por questão, e agora desempenho. Mesmo caminho, vai selecionar a escola, se você tiver 3, 4 escolas, todas elas irão aparecer para você, seleciona a escola que você quer analisar. Como a Dani colocou, nós vamos analisar a 23ª AP, clicou em pesquisar, vai aparecer para vocês essa tabelinha, tá? Então, nessa tabelinha, você vai encontrar o nome da escola e o aproveitamento, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Lá no relatório de análise por questão, vocês nos focaram numa questão da primeira série de matemática, que a gente vai analisar também na primeira série. Clicou lá na primeira série, 36,16% aproveitamento, vai abrir essa outra tabela para vocês. E aí você tem o resultado por turma, quantos alunos participaram e quantos acertos a turma toda obteve, ok? Então, aqui nós vamos clicar em ver acertos por aluno. Nós vamos analisar essa primeira série C. Por que será, né, que a gente escolheu essa primeira série C? Porque tem um aproveitamento aí de 33,33%. Vamos lá, então. Clicou nesse aproveitamento ali, ele vai me dar agora um mapa da sala. Nesse mapa, o que a gente pode obter? Se você clicar ali, ó, em mostrar, tem 10, 25, 50 e 100. Então, vamos supor que a sua turma tem aí 40 alunos. Clica lá em 50, que ele já te dá o mapa da sala todo de uma vez. Ok? O que mais que você tem de informação nesse mapa? O nome dos alunos, isso é uma informação muito importante, porque a gente vai saindo de uma análise global e vai afunilando um pouquinho mais, identificando quem são os alunos que erraram ou que acertaram essas questões. A gente pode localizar o total de acerto por aluno, a gente pode colocar aqui, veja, total consolidado. Se você clicar nessa setinha em acertos, você pode ter uma reorganização por número de acertos, tanto do menor para o maior, quanto do maior para o menor.
Então, nós vamos analisar dessa maneira, de maneira crescente, e ali nós temos alunos que acertaram uma questão, 2 questões. O que mais de informação que a gente tem importantíssima nessa tabela? A gente tem o nível de aproveitamento das questões. Então, veja, 12 questões. Dessas 12 questões, elas foram divididas em 3 níveis de aproveitamento. Então, nós temos aí 4 questões de nível fácil, 4 de nível médio e 4 de nível difícil. Lembrando que essa classificação de fácil, médio e difícil é uma classificação estadual. Quando essa prova foi aplicada no estado todo, depois que todos digitaram seus resultados, se essa questão ela foi acertada por acima de 66% dos participantes, ela é classificada como fácil. Então, veja bem. Questão número 2, um aproveitamento de 51,61%. Está ideal? Está acima de 66%? Não está, né? Então, é uma questão de nível fácil e que os alunos dessa escola, da primeira série C, não dominam. Mesma análise eu faço da questão número 3, 4. E a questão 5 é que a gente vem tratando ali, que a Dani vinha discutindo com você. O que mais que a gente tem de informação aqui? Eu posso selecionar por habilidade. Então, eu vou começar a funilar. Eu vi o global, que eu vi todas as primeiras séries da escola. Depois eu fui numa análise que eu peguei resultado de cada primeira série A, B, C e D. Agora eu vou olhar para a primeira série C, começa a funilar. Eu quero chegar na individualidade. Quem são os alunos que acertaram, que erraram, qual foi o distrator que ele assinalou, já pensando numa ação de recuperação. Tem que ser bem direcionado, né? Não pode ser global a ação de recuperação. Então, aqui, nós vamos selecionar a habilidade que a Daniela discutiu com vocês da questão. Identificar crescimento ou decrescimento de uma função de primeiro grau por meio do seu gráfico. Selecionou, ele vai gerar essa nova tabela. Então, veja. Nós temos aqui que essa habilidade ela foi aferida em 2 questões. Uma de nível fácil e outra de nível médio. Tá. Nós temos também o nome dos alunos. Continua aqui com a quantidade de acertos que eles tiveram. Aquele xizinho me mostra que o aluno errou essa questão. E o tiquezinho verde que ele acertou essa questão. Por que a gente está fazendo tudo isso? Lembra? Afunilando, quero chegar na individualidade. Então, agora nós vamos gerar um relatório, tá? Clicou em gerar Excel, vai abrir essa aba. Nós vamos por um arquivo HTML com formatação. Ele vai me gerar essa planilha. Uma coisa também que chama muita atenção aqui é que, embora o nível de dificuldade das questões sejam diferentes, uma de nível fácil, uma de nível médio, o aproveitamento foi igual. Então, o que isso me diz? Dessa turma, dessas questões, aí o professor tem que fazer uma análise bem profunda mesmo, né? Lembra que eu comentei? A questão de nível fácil espera-se aproveitamento superior a 66%. E a de nível médio, de 33% até 66%. Então, a questão 6, ela está dentro do esperado, né? A questão 5, não, ela teve um aproveitamento inferior ao esperado. E aí, nós vamos colocar aqui algumas informações para a gente discutir. Só para retomar, porque quando nós geramos esse Excel, ele não me traz o gabarito, vocês perceberam? Ele traz o distrator, a alternativa que o aluno assinalou. Então, para retomar, a questão número 5, o gabarito é a letra E, e a questão número 6, o gabarito é a D. Tá. E aí nós fizemos um trabalho ainda mais minucioso, mais detalhista mesmo. Nós analisamos quantos alunos assinalaram o distrator A na questão 5. Quantos assinalaram o distrator B, e o distrator C, e o D, e o gabarito? Veja, estava aqui fazendo uma análise, né? Se a gente fizer uma reflexão, a gente tem aí 13 alunos que acertaram a questão e 17 alunos que ficaram distribuídos aqui entre os distratores. Na questão 6, que é de nível médio, nós não analisamos, convido vocês aí a analisarem essa questão. Que questão é essa? Quero saber, né? Discutam aí em ATPC. Qual que é essa questão 6? O que o distrator A me traz? E o distrator B?
Então, nós trouxemos aqui para vocês para a gente colocar algumas discussões. Por que essas informações são tão importantes? Vocês lembram do distrator A, o que ele falava? Lembram? Deem uma voltadinha aí. É aceitável que um aluno da primeira série do ensino médio, pensando que vocês fizeram um ótimo trabalho de mobilização antes da prova, conscientizaram os alunos sobre a importância da avaliação, que tipo de política pública o resultado dessa avaliação gera, ela está atrelada ao MMR, nós fazemos ações, né, corretivas, complementares de MMR em cima desses resultados. Então, vocês mobilizaram toda a turma, sensibilizaram, e aí vocês tiveram 5 alunos que assinalaram o distrator A, que diz que quanto mais ele usa, mais o saldo é crescente, né? O que a gente pode tirar de informação disso? Por que essa informação é tão importante para nós? Para o planejamento da nossa recuperação. Será que esse aluno não é leitor? Ele leu, mas ele não entendeu? Né? Será que ele não reconhece que esse gráfico é um gráfico decrescente? E é uma coisa que parece que é tão assim, como a Dani colocou, do cotidiano deles, né? Se eu tenho um crédito no cartão, vou lá, gasto uma passagem, é óbvio que o meu saldo vai diminuir. E o aluno não conseguiu ter essa informação tão clara. 5 alunos. Quais os saberes que os alunos que assinalaram os distratores têm? Então, eu tenho que fazer essa análise. Ele assinalou porque ele chutou? Não, vocês fizeram um trabalho antes de mobilização. Então, eu penso que pelo menos uma leitura eles fizeram. O que esse distrator me leva a construir sobre os saberes do meu aluno? Algum saber ele tem. Como a PCNP Rafaela colocou, às vezes por pouca coisa ele não consolidou a aprendizagem dessa habilidade, mas de repente falta algo mínimo, um despertar. E aí, como agrupá-los pensando na recuperação? Como que a gente pode fazer esse agrupamento? Fica aí para vocês discutirem aí na TPC. Eu posso juntar o aluno lá que acertou uma questão, né, que errou tanto a 5 quanto a 6, que ele assinalou a letra D, com o aluno que acertou 8, mas ele assinalou, sei lá, a letra A. Então, os distratores, eles trazem muitas informações importantes para nós. A gente tem que tentar pensar o errado mesmo, né? Refletir. O que meu aluno que não consolidou essa habilidade, ele pensaria ao resolver essa questão? E aí eu vou tendo caminhos de descobrir onde foi que eles pararam. O que ele faltou para essa habilidade ser consolidada? A gente gostaria que vocês discutissem aí na TPC esses questionamentos, que vocês refletissem em como agrupar esses alunos. Eu posso agrupá-los, deixar que eles se agrupem por afinidade? Vai ter um trabalho de avanço da aprendizagem dessa maneira? Eu posso agrupá-los por saberes próximos, né? Eu posso colocar esses 13 que acertaram, discutir com eles quais foram os caminhos que eles pensaram, que eles socializem, posso colocá-los como cabeça de chave, né, nesses grupos? Discutam isso. Outra discussão que a gente gostaria que vocês refletissem é por que a recuperação das habilidades da AP é muito importante para o processo de ensino e aprendizagem. De repente vocês podem estar pensando assim, já até foi essas habilidades, não vou nem me preocupar com isso, porque logo vem outra AP, e isso daí já é passado. Espero que vocês não pensem assim, né? Por que a recuperação dessas habilidades é tão importante para o processo? A gente trouxe aqui também para linkar, todo ano os nossos alunos aí do 9º ano e da 3ª série fazem a avaliação do SARESP por amostragem nos 7º anos, né? E aí, chega no planejamento, a gente se depara com aquele mapa de distribuição das habilidades e a gente começa a se perguntar por que essas habilidades da etapa 1 ainda são priorizadas? Por que elas não avançaram para o nível médio ou alto? Lembrando que essas habilidades da etapa 1, elas são estruturantes, elas são necessárias para que esses meninos avancem em outras áreas. Nós trouxemos aqui, H09 é uma habilidade priorizada na nossa diretoria. Essa habilidade é priorizada aí na sua escola. Reflita isso com o seu grupo. Que habilidade que é essa? Identificar os gráficos de funções de primeiro e de segundo graus, conhecidos os seus coeficientes.
Essa habilidade, ela tem relação com aquela habilidade da matriz processual que a gente estava discutindo? Reflitam. O aluno, ele precisa de saberes que a gente chama de micro, né, que estão relacionados à matriz processual, para consolidar essas habilidades dos tarefas que são macro, que são um pouco mais complexas. Então, por que a gente tem que oportunizar a recuperação dessas habilidades aos nossos alunos? Por que é tão importante não colocá-las no passado, falar isso aí já foi, não vou recuperar, vou focar na 24ª AP que está chegando, vocês já estão aplicando. Então, a gente gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Se a gente não oportuniza a recuperação dessas habilidades, os alunos não avançam, logo os resultados da escola também não avançam, logo nós não atingimos as nossas metas e acabamos sentindo um pouco de frustração, depois de ter trabalhado tanto. Então, acho que é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Eu vou passar a palavra para a Sandra, que vai fazer o fechamento. Agora nós vamos amarrar as pontas. E aí, como a Ângela falou, né, o nosso momento, o nosso encontro é reflexão, então, correção comentada. Que momento é esse? É um momento de extrema importância. É como eu já tinha dito, é o momento onde o aluno vai refletir o seu erro. E essa reflexão é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. O professor pode aplicar uma prova muito bem, com transparência, o aluno pode fazer essa prova, mas se essa prova for aplicada e não tiver uma correção comentada, tanto o professor como os alunos gastaram energia para nada. Então, nós vamos fazer uma modelização aqui por homologia de processo. Nós esperamos que tanto essa reflexão como esse movimento que nós vamos fazer, ele aconteça com outras APs, em outros momentos, que ele aconteça em momentos de estudo em ATPC. Uma coisa que nós vamos pontuar aqui, a Ângela falou, e a gente sempre tem comentado sobre isso, é o método de 3 leituras. E esse método é uma mudança de cultura, uma mudança de hábito, porque normalmente o aluno faz uma leitura e ele fala assim, já li, pronto, acabei. Então, como que é essa mudança de cultura? A primeira leitura é uma leitura silenciosa, a segunda leitura o aluno se apropria do texto, a terceira leitura o aluno lê as entrelinhas. E é fundamental que esse movimento aconteça com frequência, porque aquilo que não era hábito passa a ser hábito. E aí o grande questionamento é o como, né? Quando alguém pergunta em que momento nós estamos no pedagógico, na diretoria, nas escolas, nós estamos no como, né? Como desenvolver uma atividade em sala, como proporcionar uma boa correção comentada, como oportunizar a recuperação contínua para os alunos com defasagem. E a gente pode fazer o processo, né? O antes, o durante. E se a gente falhar no depois, não tem um resultado efetivo. Então, o como é muito importante. Como eu, professor, vou oportunizar essa recuperação contínua? Às vezes, nas visitas às escolas, eu converso com professores novos e eles acham que fazer uma recuperação contínua é dar mais uma avaliação, né? E a gente precisa desmistificar isso porque proporcionar uma recuperação contínua é oportunizar dentro do seu plano de aula, dentro do seu trabalho, o desenvolvimento de habilidades defasadas pelos alunos. Então, após a análise na plataforma Foco Aprendizagem, que as meninas mostraram com bastante propriedade, de posse do nome dos alunos, com as habilidades defasadas, é preciso pensar no como trabalhar, né? Como que eu vou levar isso para a sala de aula. E esse como tem passos, tá? É o antes, o durante e o depois. A gente sabe que hoje o professor precisa refletir sobre sua própria prática. Então, ele pensa no antes, ele pensa no durante, e ele pensa no depois. O depois é a avaliação do trabalho dele e a avaliação dos alunos. Então, pensando no antes, o professor vai preparar a sua aula pensando nas possibilidades de oportunizar mais habilidades além do que a avaliação cobra. Isso só é possível ser feito quando o professor prepara a aula com antecedência. Não dá para chegar na sala de aula, pegar uma atividade e falar, então eu vou trabalhar essa atividade, eu vou puxar mais 2 habilidades.
não fica um trabalho com qualidade. Por isso, daí a importância de preparar uma boa aula, porque no momento de preparação dessa aula, o professor já mapeou as habilidades defasadas, ele vê se ele tem condições de oportunizar ou não naquele momento. E o durante? Durante é quando o professor faz a mediação desse momento. Ele vai, no momento de correção comentada, explorar as habilidades de falar, de ouvir, de refletir, mais as habilidades que serão oportunizadas. E depois, o professor sempre tem que fazer uma avaliação do processo de correção comentada para redefinir sua prática. Nós sabemos que um 6º ano não é igual ao outro, um 9º ano não é igual ao outro, um 3º ano não é igual ao outro. Às vezes o professor sai da sala de aula feliz, às vezes ele sai meio triste, ele acha que não atingiu o objetivo que ele queria, mas o importante é não desistir, né? Como uma sala não é igual a outra, porque ninguém é igual a ninguém, daí a importância da avaliação, de buscar novas estratégias para conseguir atender o objetivo. Aprender é processo, por isso a gente sabe que tem começo, tem meio e tem fim. O professor, ao mesmo tempo que ele ensina, ele aprende. É interessante que todo esse movimento que nós mostramos aqui, tanto as meninas de matemática como a Rafaela, ele seja feito com outros textos e nas demais disciplinas. Só assim a gente vai conseguir sanar com tanta defasagem na aprendizagem. Por que é importante que esse movimento seja feito? Para que todos consigamos sanar as dificuldades de leitura e interpretação dos alunos. E aí eu gostaria de pedir, as meninas, que vocês fizessem a avaliação da webconferência, vocês acessem o link e respondam a avaliação. Essa avaliação é extremamente importante, nós vamos mandar por e-mail e dar um prazo para vocês. Por que é importante essa avaliação? É através da avaliação que nós avaliamos o nosso trabalho. Eu espero que esse momento que nós tivemos com vocês, eu falo em nome das minhas amigas, que tenha sido rico, que essa troca de saberes venha realmente ajudá-los na prática em sala de aula, que vocês possam estudar em ATPC e discutir tudo isso que foi passado. Quando nós combinamos de fazer uma webconferência, eu fiquei imensamente feliz porque eu pensei, as escolas terão registros, os professores terão registros de todo o processo da plataforma Foco Aprendizagem. Então, vocês podem assistir isso em ATPC, estudar, revisitar esse material e, se tiverem dúvidas, tirar todas as dúvidas. Então, em nome das meninas, eu agradeço essa oportunidade. Obrigada por tudo.